Olá, gente. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à minha videoaula. Espero que todos estejam bem, aproveitando. Estamos aí no recesso, né? Bom, eu queria começar a aula de hoje conversando um pouquinho sobre esse período e falando o seguinte, na realidade existe alguns rumores, né? Eu acho que vocês não estão tendo esse tipo de problema, mas enfim. E os rumores são o seguinte, aliás, nem tão rumor assim, né? Na realidade são fatos. O governo federal ele pretende, né? Ele vai trabalhar, pretende que as aulas voltem no dia 4 de maio. E o governo estadual ele trabalha com a hipótese de retomada de alguns setores da economia no dia 11 de maio. Né? Isso vocês devem ter visto nos telejornais. Isso é o que nós temos, né? A Unicamp ela emitiu um comunicado estendendo o isolamento até dia 10 de maio, seguindo o governo do estado de São Paulo, né? E tá aí, né? Nós não temos aí uma previsão de retorno, tá? Então se falar, tem previsão de retorno, vai voltar dia 4, não tem nada definido. Né? Qualquer coisa agora é especulativo, né? Particularmente, eu acho, minha opinião, uma opinião do Maurício, tá? Opinião do Maurício, que nós vamos ficar nesse modelo EAD até. Gente, eu acho que a gente acaba o semestre nesse modelo, tá? Então, assim, curta à vontade, né? Curta bastante esse período e vamos bola pra frente, né? Aproveita aí para ganhar uns quilinhos, né? Porque não é fácil ficar em casa, né? Vixe Maria. Muito embora eu não posso falar que eu tô com um tédio, né? Porque, nossa, eu não paro. É uma coisa atrás da outra, né? A gente tenta aproveitar todo momento. Bom, gente, deixando de lado essa conversa, vamos ao que interessa. Hoje eu quero trabalhar com vocês a norma brasileira, a BNT NBR 10.004. Não sei se vocês já viram, já deve ter visto, ou pelo menos deve ter ouvido falar dela, né? Então eu queria trabalhar um pouquinho. Então hoje a aula é sobre classificação de resíduos sólidos, tá? Essa é a ideia. Então eu trago aqui a norma 10.004 para a gente ver na íntegra, né? Essa versão aqui é uma versão que eu consegui na internet. E a ideia é a gente dar uma repassada por tudo que tem aqui para a gente poder discutir um pouco, né, o que é previsto nessa norma. Né. Eu grifei os pontos que eu acho importante e tem muitos pontos importantes, né, a norma praticamente inteira é importante, mas enfim, vamos lá. A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividades que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Então, a ideia da classificação de resíduo sólido basicamente é você conhecer o resíduo que está sendo gerado e comparar isso com uma listagem, né? Existe outra forma de fazer isso, mas aqui, né, praticamente a classificação vai ser isso. Conheça o teu resíduo e compare-o, né, as características desse resíduo, compare-o com os anexos da 10.004. Lembrando que essa norma é uma norma oficial brasileira, uma norma técnica oficial brasileira, ela tem validade. E os documentos da CETESB e dos órgãos ambientais, eles fazem menção a essa classificação da ABNT. Tá? A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem são partes integrantes dos laudos de classificação, onde a descrição de matérias-primas, insumo e do processo no qual o resíduo foi gerado devem ser explicitados. Ou seja, não basta, pensando em laudo, o laudo é um documento que vai atestar a realidade, né? Ou como que está e como que é. O laudo ele é feito por profissional habilitado, né? Então assim, laudo dentro da área de engenharia, laudo, quem dá laudo
são os engenheiros, né? Os técnicos não podem dar laudo. Mas eu não sei como que fica a deliberação do sindicato dos químicos, né? Isso eu não sei. Precisava ver as atribuições, né? Eu realmente não sei. Mas no geral, os laudos somente profissional de nível superior que pode dar, tá? Mas não importa. O que importa é a gente saber o contexto, né, desse laudo e entender o contexto, que não pode estar perdido só pensando no resíduo propriamente dito, mas tem que incorporar outros fatores como a origem, né, a descrição das matérias-primas, dos insumos, enfim, tem que uma coisa um pouco mais abrangente, né, essa classificação, para não deixar escapar nada. Essa é a ideia. A identificação dos constituintes a serem avaliados na classificação do resíduo deve ser estabelecida de acordo com matérias-primas, insumos e o processo que lhe deu origem. Então está aí. Então a identificação dos constituintes tem que ser uma avaliação. O que ele quer dizer com tudo isso? É que nem sempre, gente, as coisas são o que parecem. Então, assim, muitas vezes, para você poder caracterizar um dado resíduo, você tem que fazer uma investigação daquele resíduo para saber sobre o que constitui aquele resíduo, né? E aí sim as partes constituídas podem ser motivo de laudo ou motivo de classificação. Sem falar dos efeitos sinergéticos que existem aí, né? Não é esse o espírito aqui. Aqui é mais assim, a gente vê os constituintes mesmo. Se um produto X ele é composto entre seus entre seus elementos constituintes tem um químico F, e esse químico ele é classificado como perigoso, digamos assim. Então esse resíduo que está sendo gerado ele vai ser perigoso, né? Mais ou menos essa ideia, né? Os resíduos sólidos são classificados em dois grupos, perigosos e não perigosos, sendo que os não perigosos são subdivididos em dois outros grupos, que são os inertes e os não inertes, tá? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Aqui tem uma parte muito legal, né, que é um fluxograma de classificação de resíduos, né? Então, vamos tentar acompanhar, né, isso aqui. Então, assim, você tem o resíduo. Eu não sei se vocês já têm experiência com o uso de fluxograma, mas, assim, a interpretação do fluxograma é muito legal. Então, esse é um bloco de início, né, onde ele começa assim, tem um resíduo. Aí vem um diagrama de pergunta, é uma decisão, né? Isso representa uma decisão. O resíduo tem origem conhecida? Não. Então eu vou pular. Sim. Consta nos anexos A e B da NBR 10.004? Está lá? Nós vamos dar uma olhadinha nos anexos, tá? Ele está lá? Sim ou não? Sim. Então ele é um resíduo perigoso classe 1. Ponto. Porque está lá no anexo A ou B, é resíduo perigoso e acabou. Não, ele não consta no resíduo nos anexos A e B. Não. Assim como não é conhecido. Aí precisa de uma caracterização, né, mais específica. Não constando nos anexos ou não sendo conhecido, aí vem uma pergunta. Tem características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade? Tem alguma dessas características? Pelo menos? Sim, então é perigoso. Classe 1. Não, ele não tem nenhuma dessas características. Então ele é não perigoso, é classe 2. Legal? Ótimo. Bom, esse não perigoso classe 2 vem a pergunta. Possui constituintes que são solubilizados em concentrações superiores ao anexo? Ou seja, na água, ele deixa solúveis, sólidos ou solúveis dentro na água? Sim, então ele é não inerte. Inerte é que não sofre nenhum tipo de alteração, né? Não modifica nada. Ele modifica. Então ele é um não inerte, classe 2A.
E se não, ele não deixa nenhum tipo de solubilizado, então ele é um inerte. Ele não modifica, então é um inerte. 2B. E assim a interpretação. Se você entender esse fluxograma, você já entendeu como que usa a norma. Você já entendeu a BNT-NBR 10.004. Tá? O objetivo da norma é classificar os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. Então, esse é o objetivo master, né? Mestre. Né? Os resíduos radioativos não fazem parte dessa classificação. Por quê? Porque eles já são regidos por norma específica da CNEM, que é as NE 3.1, 3.01, acho que 3.01, 3.02, são normas lá da CNEM, que tratam sobre a radioatividade. Para falar a verdade, materiais radioativos tem que falar com a CNEM. Tá? Depois do acidente lá de Goiânia, até então a CNEM ela era responsável, mas estava meio aberto. A área de medicina, por exemplo, existia outra, eu não lembro se era o Ministério da Saúde, quem que era, a Anvisa, acho que era a Anvisa, respondia por isso, mas depois que teve aquele acidente de Goiânia, a CNEM assumiu tudo. Né? Lógico que a Anvisa também atua, mas as normas são da CNEM. Algumas definições, gente. Resíduo sólido, nós já vimos isso. Resíduo no estado sólido, semissólido, ou semissólido, ou semissólido, melhor, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição, de varrer, né? Varrer. Incluindo os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, ETS, que saem os lodos, os gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, lavador de gases e outros assim que geram resíduo sólido ou não tão sólido, né? Bem como determinados líquidos, e aí vem aquela, né, a gente já falou sobre isso, né? Bem como determinados líquidos cujas particularidades o tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto, ou seja, não dá para lançar em sistema de tratamento de efluentes, e muito menos em corpos d'água, ou que exijam soluções, tratamentos, soluções técnicas e economicamente inviável, né? Ou seja, muito caro ou inacessível. Então, aí nesse caso, esses líquidos são considerados como sólido. Aqui não fala, não é a definição da BNT-NBR 10.004, mas outras definições traz que ele tem que estar numa embalagem, né? Não exatamente a granel, né? Tem que estar numa embalagem. Mas a BNT não fala sobre isso. Periculosidade de um resíduo, né? É uma característica apresentada por resíduos que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podem apresentar risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças, ou piorando esses índices, né? Riscos ao meio ambiente quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada, né? Então, assim, isso é legal, porque quando fala assim, a periculosidade de um resíduo, se ele é bem gerenciado, ele não vai gerar risco ao meio ambiente. Quer dizer, risco sempre existe. O perigo sempre existe. O risco ele é amenizado, né? Então aqui a norma ela faz questão de falar sobre gerenciamento, né? Se o gerenciamento é inadequado, o risco aumenta, né? Toxicidade, propriedade potencial que um agente tóxico possui, né? De provocar um efeito adverso, consequência de interação com o organismo, enfim, toxicidade, tóxico. Agente tóxico, qualquer substância ou mistura cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea é pele, tá? É pela pele, tenha sido cientificamente comprovada. Cientificamente comprovada. Sabe aquela história?
Não, mas todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe não. Tem que estar cientificamente comprovado, né? Tendo como efeito adverso, como por exemplo tóxico, carcinogênico, mutagênico, teratogênico ou ecotoxicológico, né? Toxicidade aguda é uma propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar um efeito adverso grave ou mesmo morte. Mais grave, né? Agente teratogênico qualquer substância, mistura, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, então tem a ver com embrião, com feto, produz uma alteração na estrutura ou função do indivíduo dela resultante. Então, teratogênico a gente pode pensar assim, que são aqueles agentes que podem gerar deformações no recém-nascido. Entre outras coisas, né? Microencefalia também, pode ser. Aliás, falando em microencefalia, vocês viram aí recentemente o caso lá da criança de... não lembro que cidade foi, aqui da região, que ela sumiu, e aí descobriram que foi a mãe que jogou no rio a criança. Era uma menina de acho que 2 anos, e aí depois foi notificado, foi noticiado que a criança ela tinha microencefalia, né? Muito triste, né, gente? Agente mutagênico: qualquer substância, mistura, agente físico ou biológico cuja inalação, ingestão, absorção cutânea pela pele pode elevar as taxas espontâneas de danos ao material genético. Então, mutagênico que gera mutação, né? E ainda provocar ou aumentar a frequência de defeitos genéticos. Agente carcinogênico: substâncias, misturas, agentes físicos, biológicos, cuja inalação, ingestão e absorção cutânea possa desenvolver câncer ou aumentar a sua probabilidade, né? Talvez seja melhor, né? Sua probabilidade de acontecer. Sua frequência é porque aumenta os números de casos, né? Então aumenta a probabilidade. Agente ecotóxico: substância ou mistura que apresentem... antes disso, o carcinogênico é danado também para falar que tal coisa da câncer, Coca-Cola dá câncer, não sei o que dá câncer, não sei. Gente, eu não sei de onde as pessoas tiram isso, sabe? Eu não posso falar que dá câncer, tá certo que eu não posso falar também que não dá câncer, né? Mas existe listagem de agentes carcinogênicos, que são aqueles que a gente conhece. Existe agentes que nós não sabemos. Mas tem uma galera que, sem pesquisa científica, sem comprovação científica, parece que olha assim no componente e fala: isso aqui é cancerígeno. Caramba, meu, né? Existem vários agentes carcinogênicos, né? Mas um deles, assim, a gente tem os 3 lá, o BTX, né? Acho que é buteno, tolueno e xileno. Esses 3 aí são carcinogênicos. Mas não só esses, tem outros, né? Aí tem os radionuclídeos também, de certa forma, né? Então, agente ecotóxico: substância ou mistura que apresenta ou possa apresentar risco para um ou vários compartimentos ambientais, ou seja, pode gerar danos ao ambiente, né? Aí vem umas definições: DL50, que é a dose letal 50, ela é oral para ratos; a CL50, que é a concentração letal 50 através de inalação para ratos; e a DL50, a dose letal 50, dérmica, aplicada em coelhos, né? Então aí vem uma definiçãozinha, né? O DL50 oral ratos é dose letal para 50% da população dos ratos testados, quando admitida por via oral, né? A CL50, inalação ratos, é uma concentração de substância, sei lá qual substância, né? Que, quando administrado por via respiratória, inalação, acarreta a morte de 50% da população de ratos expostos.
E a dose letal 50 dérmica para coelhos são dose letal para 50% da população de coelho, que dó, né? Testar coelho, gente. Ai, meu Deus. Então, a população de coelhos testados quando administrada em contato com a pele. Com a pele. Muito cruel isso, né? Pessoa, você coloca o bichinho para testar para ver se ele morre. Caramba. É isso. Bom, processo de fabricação, de classificação. A classificação de resíduos envolve a identificação de processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes características e a comparação desses constituintes com listagem de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Na verdade, ele vem repetindo, né, o que já foi falado lá na parte introdutória, né? Então, o processo de classificação ele corresponde a levantar as características, né, das suas partes constituintes, né, e comparar isso com listagem de resíduos já conhecidos, né, que já é comprovadamente produz um certo impacto ao meio ambiente, né. A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e os processos que lhes deu origem. Olha, de novo, gente, ele está insistindo, né? Então, na realidade, tem que ser criterioso, né? A classificação ela tem que ser criteriosa, não pode deixar escapar nada. Agora, existem situações onde, mais complexas, que empregue outros métodos mais analíticos, então outras formas, tá? Então está aqui, outros métodos analíticos consagrados em nível internacional podem ser exigidos pelo órgão de controle ambiental, dependendo do tipo de complexidade do resíduo, com a finalidade de estabelecer seu potencial de risco à saúde humana e ao meio ambiente. Em alguns casos, tem que fazer uma classificação, contratar ensaios para ver se aquele produto, aquele resíduo, ele vai ser classificado em perigoso ou não perigoso, tá? Então aí depende um pouco depende um pouco qual o nível de conhecimento que se tem daquele resíduo, né? Então, em cima dos resíduos conhecidos, se a gente pode dizer assim, né, de certa forma, a gente consegue classificar em cima dessa listagem. O que fugir dessa listagem é possível, mas aí tem que fazer métodos analíticos, aí envolve laudos, envolve análises físico-químicas, né? Então aí o negócio complica um pouquinho. Então a gente não consegue com essa BNT classificar todo tipo de resíduo, não é verdade, mas uma série mais dos resíduos mais triviais. Sobre o laudo de classificação, o laudo ele pode ser baseado, né, exclusivamente na identificação dos processos produtivos, quando do enquadramento do resíduo nas listagens A ou B, nos anexos A ou B. Se os resíduos se classificarem lá nos anexos A ou B, pronto, está resolvido, pode ser isso daí, tá? Deve constar no laudo de classificação a indicação da origem do resíduo, descrição do processo de segregação, como que ele é separado, como que ele é armazenado, e descrição do critério adotado na escolha de parâmetros analisados, quando for o caso, incluindo os laudos de análise laboratoriais, né, para comprovar que aquilo é aquilo que você imagina mesmo, né? Os laudos devem ser elaborados por profissionais técnicos habilitados. O profissional técnico habilitado é aquele que tem formação, ele tem a atribuição que o conselho de classe lhe permite assinar laudo, tá, gente? É aquilo que eu falei. Normalmente, para o CREA, é engenheiro. O CRQ eu não sei. Precisamos dar uma pesquisada, né? Quem que pode assinar laudo no CRQ? Se é químico, engenheiro químico com certeza, porque ele pode assinar laudo pelo CREA. Mas assim, eu não sei quem é que pode, tá? No caso do químico. Classificação dos resíduos. Então, para efeito da norma, os resíduos são classificados, como já foi falado, em classe 1, que são os perigosos, classe 2, não perigoso, sendo que esses são subdivididos em 2A, não inerte, e 2B, inerte, né? Aí ele vai falar um pouquinho dos resíduos classe 1, que são os perigosos. São aqueles que apresentam periculosidade, né,
conforme o que foi definido, uma ou pelo menos uma das características descritas a seguir, que basicamente são as questões de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, né? Basicamente é isso. Sobre inflamabilidade, a norma ela traz uma abordagem do que é um agente inflamável, né? Um resíduo inflamável. Então, um resíduo sólido é classificado como inflamável quando ele apresenta qualquer uma das seguintes propriedades. Então está aqui, de A a D, as propriedades que, se uma delas for satisfeita, vai classificar como inflamável. Primeiro, ser líquido e ter ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius. Né? Fulgor é a temperatura na qual o líquido começa a desprender gases inflamáveis, mas não consegue manter. Então, tipo assim, não é que não mantém. São gases, os gases inflamáveis são gases que na presença de uma chama ele vai pegar fogo, mas se você tirar a chama, ele para, tá? Ele não consegue manter o incêndio. Então, o fulgor é a temperatura quando começa a vaporizar o vapor combustível. Ok? Não ser líquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 25 graus a 1 atm, produzir fogo por frição, atrito, absorção de umidade ou por reações químicas espontâneas e, quando inflamado, queimar vigorosa e persistentemente, dificultando a extinção do fogo. Então, esse cara não líquido nessa condição também é um inflamável. É uma inflamabilidade, é uma característica. Ser um oxidante, definido como substâncias que podem liberar oxigênio e, como resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material. Materiais oxidantes que liberam oxigênio, eles têm uma característica muito grande, né, deixa eu explicar assim o que é liberar o oxigênio, né? Dá a impressão que ele gera oxigênio, não é exatamente isso. É que, por exemplo, se a gente pegar ozônio tem molécula de oxigênio, né? É o O3, né? Então o que acontece? O ozônio ele é oxidante, né? Então o ozônio ele tende a virar o oxigênio, principalmente em dadas situações. Ele vira o oxigênio. Mas para virar oxigênio ele tem que desprender essa ligação química. E o problema é que quando ele desprende essa oxidação química, ele libera calor, né? O H2O2, que é peróxido de hidrogênio, por exemplo, né? É a água oxigenada, só que a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio diluído. O H2O2 ele é altamente oxidante. Então, se você água oxigenada você coloca num ferimento ou alguma coisa assim, ou mesmo na pele nem tanto, mas no ferimento principalmente, a hora que você coloca, você não sente que ela esquenta, né? Esse é um processo de oxidação. Então ele está querendo dizer isso aí, ó. Então, algum material que ele é oxidante, né? E ele estimula a combustão e aumenta a quantidade de fogo ou outro material, principalmente pela liberação de oxigênio, né? E principalmente pelo calor gerado, então ele é tido como inflamabilidade. Ser um gás comprimido inflamável. Então, qualquer gás inflamável vai ter essa característica. Corrosividade. Um resíduo é caracterizado como corrosivo quando apresentar, né, alguma dessas propriedades. São duas propriedades aqui. Ser aquoso, e aí apresentar pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5, ou uma mistura com água na proporção de 1:1 em peso, produzir uma solução que aparente pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5. Podemos resumir com pH diluído ou não, com pH inferior ou igual a 2 e superior ou igual a 12,5, com só a exceção aqui, diluído, que não precisa ser igual, né? Enfim. Ser líquido, ou quando misturado em peso equivalente de água, produzir líquido e corroer o aço. Aqui ele não define, mas ele tem
esse copante eu não sei o que é, 1020, não sei se é aço, deve ser aço 1020 aqui. Então, é um aço carbono, há uma razão maior de 6,35 milímetros ao ano, a uma temperatura de 55 graus. Reatividade é um resíduo, o resíduo é caracterizado como reativo quando apresentar uma dessas propriedades aqui, né? São 8 propriedades. Ser normalmente instável, reagir de forma violenta e imediata, sem detonar, reagir violentamente com a água, formar misturas potencialmente explosivas com a água, sabe? Mistura com água e pum, explode. Gerar gases, vapores e fumos tóxicos. Fumos é um vapor metálico. A gente pode entender assim, né? Fumo, a gente pode entender que são os vapores, os vapores não só metálicos, mas os vapores de sólidos, né? A hora que ele esfria um pouco, ele vai se solidificando. Em quantidades suficientes para provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturado com água. Possuem em sua constituição os íons de CN- ou S2 em concentrações que ultrapassam o limite de 250 mg de HCN, liberável por quilograma de resíduo, ou 500 mg de H2S, ácido sulfúrico, né? Liberável em quilograma de resíduo, né? Não me pede para explicar que eu não sei. Aí você pergunta pro Ralph isso, tá, gente? Eu não sei. Ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sobre a ação de forte estímulo, ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados. Ser capaz de produzir prontamente reação ou decomposição detonante ou explosiva a 25 graus de 1 atm. E ser explosivo, definindo como uma superfície fabricada para produzir um resultado prático através de explosão ou efeito pirotécnico, esteja ou não essas substâncias contidas em dispositivos preparados para este fim. Então, essas são as condições para considerar um material reativo, com reatividade. Toxicidade, quando o extrato obtido de uma amostra, né, conforme a ABNT, aqui é uma norma de procedimento de amostragem, contiver qualquer um de resíduos, tiver qualquer um dos contaminantes em concentração superiores aos valores constantes no anexo da norma, anexo F, possuir uma ou mais substâncias constantes no anexo C e apresentar toxicidade, né? Considerando os seguintes fatores: natureza da toxicidade, concentração dos constituintes, potencial que o constituinte ou agente tóxico liberado, né, da sua degradação liberado, tem para migrar do resíduo para o ambiente, ao meio ambiente, sob condições impróprias de manuseio. Porque se for condições próprias, você contorna o problema, né? Persistência do constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação, potencial que o constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação, produto gerado em função da sua degradação, tem para degradar-se em constituintes tão perigosos, considerando a velocidade que ocorre a degradação, extensão que o constituinte ou qualquer produto tóxico fruto da degradação é capaz de bioacumulação dos ecossistemas, né? Efeito nocivo pela presença de agente teratogênico, mutagênico, carcinogênico, ecotóxico, associado a substâncias isoladamente ou decorrente de sinergismo é ação conjunta, né? Constituído do resíduo e só. Ser constituída por restos e embalagens contaminadas com superfícies nos anexos D e E, resultar de derramamento de produtos fora da especificação e do prazo de validade que contenham quaisquer substâncias constantes nos mesmos anexos, ser comprovadamente letal ao homem e possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou em estudos do resíduo que demonstram que uma dose letal 50 oral para ratos menor que 50 mg por quilo ou uma concentração letal 50 por inalação para ratos menor que 2 mg por litro ou uma solução dose letal 50 dérmica para coelhos menor que 200 mg por quilo. É isso, né? Essas são as condições aí. Eu sei que é complexo, mas assim, é mais assim para a gente dar uma passadinha, conhecer, né?
Patogenicidade. Um resíduo é caracterizado como patogênico quando tiver ou se houver suspeita de conter micro-organismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico, recombinantes, organismos geneticamente modificados, plasmídeos, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, animais ou vegetais. Aqui, para explicar melhor isso daí, lógico, noção nós temos, né? Mas uma pessoa boa para vocês conversarem um pouquinho isso aqui é a Cris Bahia, tá, gente? Os resíduos de serviço de saúde deverão ser classificados conforme uma outra ABNT, né? Os resíduos gerados nas estações de tratamento de esgoto domésticos e os resíduos sólidos domiciliares, excetuando-se originados na assistência à saúde das pessoas e animais, não serão classificados segundo o critério de patogenicidade. Então, bom, eu acho que o resíduo não perigoso classe 2, né? Aliás, minto. O resíduo não perigoso classe 2A não inerte é o último que a gente tem que falar, tá? Por quê? Porque o resíduo não perigoso classe 2B inerte são todos os resíduos que, quando amostrado de uma forma representativa, segundo a norma, e submetido a um contato dinâmico estático com água destilada ou desionizada, ou seja, água pura, a temperatura ambiente, não tiverem nenhum dos seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme o anexo G. Tá? Então, ou seja, são os não inertes. São os inertes. Né? São os inertes. Quem que são os não inertes? São aqueles que não se enquadram em nenhuma das categorias, ou seja, ele altera a característica da água, ele deixa solúveis, ele deixa substâncias solubilizadas na água. Tá? E aí vem os ensaios. Então a gente tem aqui o ensaio, o anexo A, que são os resíduos perigosos de fontes não específicas. Não vamos ler tudo isso, né, gente? Então são resíduos perigosos de fontes não específicas, né? Então o código, bom, o código é coisa da norma, mas enfim, é só para dizer que ele está separado por código. Lá no começo eu não falei, mas ele fala um pouquinho dessa combinação dos códigos, né? E aí você tem aqui a característica da periculosidade, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar tentar ver um mais agradável, né? Eu acho que esse aqui é legal. Lodos de tratamento de efluentes líquidos provenientes de estações de eletrodeposição, anodização de alumínio com ácido sulfúrico, exceto, esse aqui não entra, né? Enfim, lodos de tratamentos de efluentes, né? Provenientes de eletrodeposição. Né? Então, isso aqui tem a ver com galvanoplastia, galvanização. Constituintes perigosos, cádmio, cromo, hexavalente, níquel, cianeto, né? Ele é tóxico. Então esse aqui é um resíduo perigoso, indiscutível. Então é uma fonte não específica, tá? O anexo B, vamos achar aqui, tem bastante, né? Aqui. O anexo B é resíduos de fontes perigosas, resíduos perigosos de fontes específicas, né? Então, olha só isso aqui, ó, resíduos perigosos de lodo proveniente do fundo de tanques de tratamento de efluentes líquidos originados de processos de preservação de madeira que utilizam creosoto ou pentaclorofenol, né? Aqui, lodo tratamento de efluentes líquidos originados na produção de pigmentos laranja e amarelo cromo. E aqui tem várias condições aqui de lodos, né, em função das suas aplicações. Então é uma fonte conhecida, né? Vamos pegar uma aqui menos complexo.
Aqui. Resíduo de fundo de destilação originados na produção de anilina, né? Então são esses caras que são gerados, ele é tóxico, né? Efluente gerado na produção de nitrobenzeno anilina, sólido adissolventes usados nas etapas de purificação na produção de dibrometo. E vamos seguir aqui, ó. Sólidos de purificação, enfim, vamos puxar aqui. Lodos provenientes do tratamento de efluentes líquidos originados do processo de produção de forato. Vamos seguir um pouco mais. Refino de petróleo. É que assim, são situações bem. Esse aqui talvez. Olha aqui, ó. Resíduos provenientes de etapas de limpezas com solventes empregados em processo de produção de tintas. Então, produção de tinta tem cromo, chumbo, solvente, é inflamável e tóxico. Tá vendo? Mas tem um pouco mais. Borra ácida proveniente de processo de re-refino de óleo lubrificante usado. Não aplicável, né? Não se tem os componentes, mas ele é corrosivo e tóxico. Anexo C, substâncias que conferem periculosidade aos resíduos. Aí fica mais fácil, tá vendo? Então, se tiver essas substâncias, né? Nome comum, outra denominação. Se tiver, aqui são os códigos de identificação, né? O UCAS. Se você pegar aqui, então, por exemplo, sei lá, vamos pegar aí uma coisa, vamos ver se tem peróxido de hidrogênio, vamos ver. Mas só se dá um Ctrl F, né? Peróxido de hidrogênio não tem. Peróxido de butanona, né? Peróxido de hidrogênio não tem. Mas a gente pode pensar em mercúrio. Mercúrio é para ter. Mercúrio. Mercúrio, aqui ó. Mercúrio, ele é perigoso, tá vendo? Então assim, essa é a ideia, né? A gente tenta pegar assim essa tabela, esse anexo C, né? Eu acho que esse aqui é o C. Ele me dá os compostos, e isso ajuda bastante. Aqui. Substância confere periculosidade. Então, ou seja, se o meu resíduo tiver esses componentes, ele, lógico, depende da concentração. Mas assim, ele já me dá uma condição de periculosidade, tá? Já me dá essa condição de periculosidade, ou pelo menos eu não suspeito a periculosidade. E o anexo D, deixa eu ver se está aqui, acho que é aqui. Agudamente tóxicos. Então ele é mais perigoso ainda, né? Então tem aí alguns caras aqui, por exemplo, se a gente pegar, não são tão conhecidos no geral, né? Mas o cianeto, né? Tem vários cianetos. Que mais? Dicloreto de carbonila, endotal e flúor. Aqui o flúor. O flúor está aqui. E é gozado que a gente dosa no tratamento de água, né? Mas agudamente tóxico. Lógico, com concentração alta, né? Com concentração alta. A próximo acho que agora é o E, né? Isso. Anexo E. Substâncias tóxicas. Mais substâncias tóxicas aqui, entendeu? Então,
Anexo F, concentração limite do extrato obtido no ensaio de lixiviação. O G é padrões de ensaio de solubilização. E acabou. Não, acabou não, tem um H. Codificação de alguns resíduos classificado como não perigoso. Isso também é legal. Se você olhar aqui o não perigoso, isso ajuda. Tem pouquinho, né? Mas esse daqui eu acho que é legal, né? Resíduo de borracha é considerado não perigoso. Resíduo de plástico polimerizado. Resíduo de papelão, papel. Sucata de metais não ferrosos, sucata de metais ferrosos. Resíduo de restaurante, resto de alimento, não é perigoso. Beleza? Então, essa é a ideia da classificação. Tá bom? Bom, gente. Fora isso. Então, gente, feito isso, eu vou. Vamos deixar uma atividade para vocês, tá? Então, vai lá no campo de atividade, tem uma atividade para vocês fazerem para entrega. Beleza? Isso aí. Até a próxima.